Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse cara é Senju Tobirama, o grande segundo Hokage de Konoha e o criador de muitos jutsus do universo de Naruto, e principalmente de Konoha. Durante a época dos reinos combatentes, quando Senju Tobirama era um dos líderes dos reinos combatentes, ele tinha que enfrentar muitos Uchihas, o que por si só dava trabalho, porque eles têm o jutsu visual do Sharingan, que faz eles preverem movimentos. Para burlar essa técnica, o nosso amigo Senju Tobirama que criou o Hiraishin no Jutsu, ou técnica do deus voador do relâmpago. O Hiraishin, técnica do deus voador, foi criado justamente para competir com o Sharingan, o jutsu visual do clã Uchiha na época dos reinos combatentes, porque vocês sabem que o Sharingan dá a habilidade ao usuário de prever e antecipar movimentos. O Hiraishin é um jutsu de teleporte que tinha por habilidade compensar essa fragilidade, já que Tobirama não possuía, e o clã Senju também não possui, a técnica do Sharingan e não poderia prever movimentos. Eles tinham que surpreender o clã Uchiha na época dos reinos combatentes. O Hiraishin consiste em um teleporte quase instantâneo ou instantâneo para que compensasse a deficiência visual do clã Senju. Por isso que o Senju Tobirama criou esse jutsu, para burlar o Sharingan do clã Uchiha. E deu muito certo. Agora que está explicado por que ele foi criado e que é um Juxo de teleporte, vamos explicar como funciona o Juxo que o Tobirama criou. O Juxo que o Tobirama criou, o Hiraishin, técnica do deus voador, é um Juxo de teleporte, como eu disse, que permite ao usuário se teleportar de um ponto para o outro instantaneamente. O termo é instantaneamente. Esse Juxo funciona da seguinte maneira: o portador do Juxo coloca uma marca, um selo, em um objeto ou pessoa e, quando ele desejar, ele pode se teleportar direto para o local onde a pessoa ou o seu está. Em uma hipótese, vamos supor que o Senju Tobirama colocasse ali, no momento que ele deu aquele golpe no Uchiha, ele colocou o seu do Hiraishin na ponta da própria espada. Então ele joga a espada para frente e teleporta. Ele pode usar para se esquivar de um golpe dado por um Uchiha e desferir um contra-ataque. Porque como é que funciona? Ele coloca a marca em um local ou pessoa. Ele pode colocar numa árvore, pode colocar no ombro de um inimigo. Ele coloca no ombro de um inimigo, por exemplo, e teleporta diretamente para o lado do inimigo e dá nele uma kunai-zada e pode efetuar um insta-kill quase que instantâneo. Então a habilidade é um teleporte que permite ao usuário se teleportar para o local ou para a proximidade de onde está a marca. Essa marca pode ser colocada em um objeto ou em uma pessoa. Você pode colocar a marca no chão, pode colocar a marca numa árvore, pode colocar a marca numa cadeira ou pode colocar a marca no amiguinho e aparecer instantaneamente do lado dele. Serve tanto para defender seus aliados quanto para atacar. Não sabemos exatamente quando e nem como, mas após a morte de Senju Tobirama, Minato Namikaze, o quarto Hokage, aprendeu a usar esse jutsu. E ele não só aprendeu a usar o jutsu do deus voador, como também melhorou, ele evoluiu o próprio jutsu. Porque ao contrário do próprio Tobirama, que colocava a marca em objetos ou pessoas, né? Ele colocava ali do lado do Uchiha, aparecia no Uchiha e dava um insta-kill, por exemplo, o que era realmente um teleporte instantâneo e deixava muito poderoso. Mas o Minato fez uma coisa diferente. Ele mandou fazer várias kunais que andavam com ele e colocou nessas kunais o selo do Hiraishin. E a partir daí ele otimizou o Jutsu. O princípio do Jutsu é o mesmo que o Senju Tobirama usava, né? É um teleporte instantâneo para um local onde tem a marca ou para uma pessoa, que pode ser usado tanto para defesa quanto ataque. Você se teleporta para onde tem a marca. O princípio é o mesmo. Só que no caso do Minato, ele não colocava a marca num alvo na hora que chegava na batalha, ele não colocava a marca num alvo no local, ele andava com kunais, várias kunais especiais que já tinham a marca. Então, quando ele chegava lá, ele só jogava as kunais em várias direções, não precisando acertar em ninguém, tá? Eu chegava lá e jogava, por exemplo, 100 kunais no campo de batalha inteiro. Jogava elas, pronto, jogava 100 kunais no campo de batalha inteiro. E a partir daí ele poderia se teleportar para qualquer ponto daquele campo de batalha, perto de um aliado para defender ou próximo ao inimigo para dar um insta-kill surpresa. Ou seja, ele segurava um batalhão só usando as kunais.
porque ele podia se teleportar para qualquer lugar onde a kunai estivesse. Então, se ele jogasse as kunais no campo de batalha inteiro, ele poderia abranger o campo de batalha inteiro em segundos, o que deu a ele o codinome de Relâmpago Amarelo de Konoha, não por causa da sua velocidade, mas por causa da sua maestria em teleporte, que supera a velocidade, né? Teleporte é instantâneo. Graças à sua habilidade de usar, né, nas kunais especiais, ele conseguiu competir com o Raikage A, que era um dos shinobis mais poderosos em nível de velocidade, graças a seu manto de chakra, que ele envolvia um manto de chakra no estilo raio, tornando ele incrivelmente rápido. Pois é, o Minato era capaz de desviar e contra-atacar de golpes desse ninja, que era considerado muito rápido. O Minato era considerado tão rápido ou mais rápido quanto o próprio Raikage A, conseguindo desviar de um soco a queima-roupa do próprio Raikage quando jovem. O Minato era tão lendário no campo de batalha porque ele poderia fazer um insta-kill instantâneo, né? Porque os outros shinobis das outras vilas tinham ordens de quando vissem o Minato, corressem, batessem em retirada, porque sabiam que era um risco de morte estar perto do Minato. O que tornou ele tão lendário com esse jutsu foi o fato de ele resgatar um grupo de shinobis da Vila da Folha sozinho. Grupo de shinobis da Vila da Folha que estava emboscado por um grupo de shinobis da Vila da Pedra e não tinha saída. Então o Minato chegou, jogou seus kunais pelo campo de batalha e usou aquela técnica que eu expliquei para vocês. Ele se teleportava pelo campo de batalha inteiro, enquanto os shinobis da Vila da Folha continuavam escondidos na trincheira. O Minato sozinho deu conta de um batalhão de shinobis da Vila da Pedra. Sozinho. Bem, o Minato usou o primeiro princípio do Jutsu, né? O mesmo princípio do Jutsu do Tobirama ele usou. Só que ele maximizou o Jutsu de tal maneira que ele se tornou lendário na proeficiência do mesmo. Ele também distribuiu kunais para pessoas importantes. O Kakashi mesmo tinha uma kunai especial do Minato. E a Kushina, sua mulher, também tinha. O Minato deu essas kunais de propósito, porque se o Kakashi precisasse, em um nível de urgência, sofresse algum risco, o Minato poderia aparecer em segundos, quase que instantaneamente, na frente do próprio Kakashi e defender o seu aluno. Ele deu uma kunai para Kushina pelo mesmo motivo, porque ele poderia aparecer na frente da sua esposa e defender a sua esposa de um ataque iminente. Ou seja, o fato dele ter usado a marca em kunais especiais deu a ele a proeficiência em um jutsu que ele não criou. Quem criou o jutsu com um ideal muito simples, que é o de burlar o Sharingan, foi o Tobirama. E ele é um gênio por isso, ele criou a maioria dos jutsus de Konoha. Mas quem tornou o jutsu lendário e tornou melhor do que o próprio criador foi o Minato, um cara que aprendeu depois e teve a brilhante ideia de marcar kunais e não depender de marcar os alvos no momento. Porque ele poderia marcar os alvos no momento, ele faz isso com o Killer Bee, ele consegue marcar os alvos no momento, como o Tobirama fazia. Mas ele usava kunais pré-marcadas para facilitar o uso do jutsu. Então foi o Tobirama que criou, e o Minato reinventou o jutsu, tornando ele lendário. Então é isso. O Hiraishin foi criado por um shinobi excelente e dominado com extrema maestria e refinado por outro shinobi excelente. Aí eu diria que o aprendiz superou o criador. Porque se o Tobirama criou, o Minato superou ele em proeficiência. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.